A candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, fecha esta primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus nas eleições de 2012, realizada pela Rede Diário de Comunicação. Vanessa é senadora pelo Amazonas, eleita em 2010. O PCdoB forma com o PP, PT, PMDB, PSL, PTN, PV e PSD a coligação Melhor para Manaus. O candidato a vice-prefeito da coligação é Vital Melo, do PT. Para esta entrevista, temos aqui a participação da jornalista Márcia Valéria, editora de Cidades, do Jornal Diário do Amazonas, e do jornalista Cleidimar Pedroso, da editoria de Política do Diário do Amazonas. Eu agradeço à candidata por aceitar o convite da Rede Diário e pergunto, a senhora dizia até meados de junho que não seria candidata a prefeita porque tinha compromisso com o seu mandato de senadora. A revista Época, da semana passada, disse que a candidatura do PCdoB no Amazonas foi um acerto com o partido em São Paulo, né, que desistiu da candidatura do Netinho para apoiar o candidato do PT, Fernando Haddad. Foi esse o motivo de a senhora se lançar candidata? Olha, primeiro dizer que, de fato, não estava nos meus planos ser candidata a prefeita da cidade de Manaus, nessas eleições. Mas, em decorrência das contingências, que não tem absolutamente nada a ver com a publicação da revista Veja, não houve qualquer acordo nacional em relação à minha candidatura. Em decorrência de outras razões, no dia da convenção, pela desistência da candidata que seria apoiada por todos nós, reunimos-nos, governador Omar, senador Eduardo, eu, vários representantes de outros partidos, e recebi o chamamento, pensei e decidi com muita firmeza aceitar mais esse desafio, porque eu olhei não para mim, mas eu olhei para a cidade e principalmente para as pessoas que vivem na cidade de Manaus. Então, quero dizer que estou entrando nessa batalha, nessa campanha eleitoral de peito aberto, muito animada, mas com muita humildade também. Sei que representa uma coligação muito forte e o que nós queremos durante esse período eleitoral é mostrar não só os nossos projetos, o que nós pretendemos fazer, mas principalmente como nós faremos. Candidata, a sua carreira política é bem antiga, já começou como vereadora, e teve durante muito tempo um posicionamento diferente do que está tendo hoje, em relação, inclusive, às coligações. A senhora acha que, com isso, a senhora está afastando eleitorado antigo e atraindo outros? Ou quem sempre votou em Vanessa, quando da oposição, do PCdoB, continua votando? Olha, primeiro eu quero dizer que eu iniciei a militância não quando cheguei à Câmara Municipal como vereadora, eleita que fui em 1988, mas a minha militância política eu comecei muito jovem, com 17 anos de idade, quando ingressei na Universidade Federal do Amazonas. Era, repito, 1979, um período de término de um regime de exceção, de um governo militar, e eu, como uma parte importante dos jovens à época, eu fui direcionada para a vida política, né? Porque entendia que também, como uma pessoa privilegiada, 1% da população jovem naquela época que tinha acesso a uma universidade pública, que eu tinha que me dedicar para além dos meus estudos, não é? Ser uma boa técnica, mas principalmente uma boa cidadã, uma cidadã que entrasse para a luta para ajudar a construir um país melhor. E fui vereadora da cidade de Manaus durante 10 anos, com muito orgulho, me dediquei muito, trabalhei muito, estudei muito a cidade de Manaus. E ainda em 1989, ou seja, um ano depois de eu ter sido eleita vereadora de Manaus, vieram as primeiras eleições diretas para presidente da República, depois de mais de 20 anos. E naquela época, o meu partido, que é o único partido, nunca me filiei em outro partido, o PCdoB foi o único partido, mas naquela época já tínhamos uma visão correta da política de alianças, fizemos uma aliança com o Partido dos Trabalhadores e apoiamos, portanto, desde 1989, a candidatura do presidente Lula. O que veio se viabilizar
algumas eleições depois, no ano de 2002. Então, a partir do ano de 2002, eu passei a ser uma parlamentar, a estar ao lado do presidente para aplicar uma política que nós defendíamos a vida toda, não é? Então, eu digo que eu não mudei. Pelo contrário, nós vencemos, hoje temos um governo que não fala em privatização, um governo que lança programa de inclusão social, que tem sido destaque no mundo inteiro, né? Porque tem uma política diferente, uma política voltada não só para o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com a inclusão social. Então, o que aconteceu é que o mundo não é estático, as coisas não são paradas, elas mudam. E que bom, né? Graças a Deus que tem cada vez mais mudado para melhor. Muitos problemas persistem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que continuamos trabalhando no sentido de superar cada um dos problemas que se colocam diante das pessoas. Você falou aí do plano nacional, né? Mas no plano local, a senhora hoje é aliada de quem a senhora era adversária ao terreno no passado, né? Eu estou falando em grupo político, não em pessoas, né? Mas, tá certo. Por exemplo, o mesmo grupo político que era do Mestrinho, do Amazonino, estão aí agora. Você falou dos partidos políticos que estão coligados, né? Eu quero dizer que eu sou do PCdoB, mas eu não sou candidata do PCdoB. Eu sou candidata de um conjunto de partidos políticos e todos eles fazem parte desse movimento nacional. O Estado do Amazonas, o governador Omar, que é do PSD, o senador Eduardo Braga, do PMDB, líder da presidenta Dilma no Senado Federal, isso é muito bom para o Amazonas, não entraram e nem começaram a apoiar o governo federal e, portanto, a fazer parte desse projeto agora já há algum tempo. E isso nos aproximou. Isso nos aproximou muito. O atual governador de Manaus, do Amazonas, desculpa, o governador Omar, ele começou a militar comigo no meu partido. Nós éramos amigos, muito amigos, entendeu? Então, a vida é assim. E todos nós, tanto o meu partido, o PCdoB, o PT, que é o partido da própria presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, o PSD, do governador Omar, o PMDB, do senador Eduardo, o PP, do Francisco Garcia, ex-vice-governador, ex-deputado, da deputada Rebeca, PSL, enfim, todos esses partidos, PV, todos esses partidos hoje estão dentro de um mesmo projeto, que é nacional e que é local também. Que lhe dá um tempo de TV de mais de 12 minutos, né? Os outros candidatos não chegam a ter 4 minutos, né? Tem de segundos, alguns têm menos de 1 minuto e outros, no máximo, têm 3 minutos e 50 segundos aí. Eu ainda não fiz esses cálculos. Não vai ficar muita Vanessa na propaganda eleitoral e poucos adversários? Isso não pode cansar o eleitor e dizer, pô... Depende de como a gente fizer o programa. Eu quero dizer que hoje o palanque eletrônico ele é privilegiado. Nós estamos aqui num palanque eletrônico, né? Eu tenho certeza que um número muito maior de pessoas, de homens, mulheres, jovens, vão me ver aqui do que nas ruas, porque quando eu ando uma rua, quando eu ando uma feira, eu abraço muita gente, mas é um número bem menor do que aqueles que nos veem nos palanques eletrônicos, né? E para a gente é bom. Eu acho que nós vamos ter que ter a competência e, graças a Deus, teremos a possibilidade não só de dizer o que vamos fazer, mas dizer como vamos fazer. E você não tenha dúvida, nós vamos dizer isso com o pé muito fincado no chão, de forma muito realista. Não vou prometer nada, não vamos prometer nada que a gente não possa cumprir, nada. E nós vamos centrar muito no fato de que Manaus precisa de parceria. Porque se Manaus depender só dos seus recursos, Manaus não tem capacidade, a administração municipal, a depender dos seus recursos próprios, dos repasses estaduais, federais, não tem a capacidade de enfrentar o volume de problemas que estão diante de nós e diante do povo manauara, não é? Então, a parceria ela é muito necessária. E eu aqui falo de alguns exemplos. Nós não teríamos o Prosamin em Manaus, e agora chegando no interior do Estado, graças a uma decisão do governador Omar Aziz, não fosse parceria. Nós não teríamos o lançamento do belo projeto da cidade universitária, não fosse parcerias. E de que parcerias eu falo? Eu falo da parceria com o governo estadual, eu falo da parceria com o governo federal, eu falo com a parceria com órgãos internacionais de fomento, eu falo da parceria com a iniciativa privada,
eu falo da parceria com a população, com os movimentos sociais organizados. Ou seja, para que a gente saia e resolva os problemas do povo, porque o problema da cidade são os problemas do povo, não é? Porque a cidade é a extensão das nossas próprias casas. A gente não terá nenhuma possibilidade de resolver esses problemas sem que ocorram essas parcerias, né? E nós estamos todos, esses partidos, toda a nossa coligação, muito imbuídos, todos nós, com essa ideia e com esse propósito. A senhora está falando em parceria, e uma das parcerias também, o fato da presidente hoje do Brasil ser uma mulher. Isso aproximaria uma mulher na Prefeitura de Manaus? É uma mudança que também pode concretizar assim, a nível do nosso município? Olha, mais do que o fato de mulher, né? Eu costumo dizer, é muito importante ter pela primeira vez na presidência da República uma mulher. Porque, por si só, esse é um fato muito simbólico, mas isso não significa dizer que todos os problemas das mulheres, que a discriminação que a mulher sofre na sociedade, tenha acabado. Não, mas é uma grande oportunidade para a gente minimizar esses problemas que são fáticos, que existem, não é? Porque a mulher ela tem mais sensibilidade, não é? Então, a minha proximidade com a presidenta Dilma sem dúvida nenhuma, pelo fato de ser mulher, mas pela questão política também, não é? Uma questão política de proximidade, de projeto, de pensamento. E, no caso de mulher, eu não sei se alguém aqui lembra de algum outro momento da nossa história ter visto um presidente da República falar em cadeia nacional no Dia das Mães. Mas ela falou. E não só falou às mães, ela lançou o programa Brasil Carinhoso. Então, quando a gente fala de mulher, a gente olha para a mulher, mas enxergando a família, porque a mulher é o esteio da família. Então, quando a gente faz uma política para ajudar a mulher, a gente está ajudando a família, a gente está ajudando a criança, a gente está ajudando o jovem, não é? Então, acho que essa proximidade ela tem vários aspectos de mulher e, principalmente, de projeto que nós queremos para o Brasil. E, quando eu falo projeto para o Brasil, é que os projetos nacionais, os projetos do governo federal, eles se traduzem nas cidades, né? Então, eu quero, sim, fortalecer muito essa parceria, pedir muito ajuda dela para que a gente siga cada vez mais aplicando esses belos projetos e projetos sociais estruturantes ao mesmo tempo aqui na nossa cidade de Manaus. Candidata, Manaus tem 14 mil vias. Dessas 14, segundo a própria prefeitura, todas precisam ser refeitas para poder finalizar com o problema de buracos. Além disso, em determinados horários da cidade, quando acontece algum acidente, a cidade só falta parar. Qual é a sua proposta nesses dois sentidos? Melhoria das vias e mobilidade urbana. Primeiro, a melhoria das vias não é algo que você tem que ter uma licitação num ano e dali algum tempo você faz outra. Não, você tem que ter um programa permanente de manutenção das vias, porque a nossa cidade tem algumas peculiaridades do ponto de vista climatológico, não é? Então, nós temos 6 meses de muita chuva e 6 meses de muito sol. Obviamente que esses 6 meses de muita chuva, e principalmente com essas mudanças climáticas, não é? Vivemos a maior seca e, logo em seguida, a maior enchente da nossa história. Isso faz com que as nossas vias, as vias públicas, elas fiquem em situação que elas sejam bem danificadas, não é? Então, tem que haver um programa permanente de recuperação. É tipo a casa da gente, não adianta a gente fazer a faxina uma vez por mês, não. Não adianta, a gente tem que limpar todos os dias. A rua é assim mesmo, por isso que eu digo que a mulher ela tem muita sensibilidade. Então, em relação à manutenção das vias, faremos isso, né? Um programa permanente de recuperação, não só das ruas, mas das calçadas também. Porque a gente fala muito em rua. O que anda na rua é o carro, o que anda na rua é o ônibus. E as pessoas andam aonde? As pessoas andam nas calçadas. A Manaus não tem calçada. Manaus, grande parte das pessoas são obrigadas a andar na rua, correndo risco de vida. Então, todas as vias, sejam elas para pedestres, para ônibus, para carros, para bicicletas, que é muito importante isso cada vez mais é um meio de transporte importante, não é? Então, faremos um programa permanente, cotidiano, diário. Sobre mobilidade urbana... Só para ficar nessa história das ruas, né? Depois a senhora fala de mobilidade urbana, a impressão que eu tenho é de que os prefeitos, os governos fazem o recapeamento das ruas para não durar
que é para dar lucro sempre para quem vende o asfalto, para quem faz o serviço. A impressão que a gente tem é essa, porque não chega a durar um ano, né? Começa a esburacar e tal. Tem como resolver isso? Dessa forma que eu falei, eu não tenho impressão, eu tenho convicção, eu tenho segurança de que uma cidade, para que ela seja uma cidade bem mantida, uma cidade que ajude as pessoas e não crie transtornos para as pessoas, é uma cidade que, na parte da limpeza pública, da manutenção das vias, ela tem que ter um programa permanente, ininterrupto, e é isso que nós vamos fazer. Sobre mobilidade urbana. Bom, sobre mobilidade urbana, nós temos que trabalhar com projetos a curto, a médio e a longo prazo, né? A longo prazo, nós temos 2 projetos importantes, parte da Prefeitura de Manaus, parte do Poder Municipal e parte do Governo, que são o monotrilho e o BRT. Eu quero dizer que, como prefeita, estarei muito ao lado do governador, trabalhando para que esses projetos sejam viabilizados, não é? Em relação ao curto prazo, creio que, chegando, se Deus quiser, a Prefeitura de Manaus, com o apoio do povo, né, com a ajuda de Deus, precisamos imediatamente adotar algumas medidas que podem ser medidas emergenciais, porém, medidas que vão ajudar muito na resolução dos problemas. Eu aqui vou citar alguns exemplos. A sinalização inteligente. Por que nós não temos em Manaus ainda a sinalização inteligente? É a realidade em grande parte das capitais brasileiras. Segundo, trabalhar uma engenharia de trânsito moderna. Quem disse que a Constantino Neri precisa ser permanentemente 2 vias indo para o centro e 2 vias vindo do centro? Quem disse que, num determinado horário de pico, a gente não pode deixar apenas uma via vindo e 3 indo, não é? Então, isso tudo pode ser feito. Não há muito gasto, é apenas um trabalho de inteligência. Nós temos que entender que nós estamos no ano de 2012. A tecnologia de hoje é muito diferente daquela que era alguns anos atrás. Hoje, o celular, que boa parte das pessoas usam, ele não serve só para telefonar, ele serve para acessar a internet, ele tem um GPS ali dentro. Então, nós temos que usar essa tecnologia e colocar essa tecnologia moderna a serviço do povo. Primeiro, para garantir serviços de qualidade. E, segundo, para garantir também uma gestão cada vez mais ética, cada vez mais transparente. Eu sou da época, quando era vereadora de Manaus, que a gente tinha que ler o Diário Oficial e olha lá, para saber de alguma coisa. Hoje não, hoje a legislação brasileira determina transparência no poder público. E eu sou daquelas que procuro, eu encaro a questão ética não como uma bandeira de luta, mas como um procedimento cotidiano, como uma manifestação individual e pessoal, porque o ético não tem que ser só o prefeito, o governador, a presidenta ou a prefeita. Todos nós temos que ser éticos nas nossas vidas, dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, né? E a modernidade, principalmente na questão pública, para o setor público, essa modernidade, esse desenvolvimento tecnológico, ele tem que ser colocado a serviço das pessoas para melhorar a vida dessas pessoas e, principalmente, para permitir com que, cada vez mais, a gente garanta a aplicação do recurso público da forma mais correta e como realmente deva ser. A nossa cidade, a maioria das multas é por estacionamento na calçada, as pessoas ocupam a calçada, constroem barreiras nas calçadas. A gente queria saber como a senhora vai cobrar e o que a senhora vai fazer em relação à postura. Código de postura, exatamente. De postura, como toda lei, não tem que ser uma lei a dormir nas gavetas, tem que ser uma lei que faça parte do cotidiano das pessoas, porque se as leis não fossem importantes, nós não apenas não teríamos leis, mas não teríamos parlamento, muito menos poder judiciário, para decidir qualquer conflito na aplicação da lei, não é? Então, a lei é importante. O Código de Postura é aquilo que determina a organização da cidade. Quero dizer que nós vamos trabalhar muito no sentido da organização da cidade. Agora vamos fazer isso em parceria com a sociedade, em parceria com o comerciante,
em parceria com o camelô, parceria com essas pessoas todas. E vamos colocar ordem na cidade, não é? De uma forma pacífica, de uma forma tranquila, onde todos ganham, porque organizar a cidade é para que haja ganhos para as pessoas, não é? Então nós vamos fazer isso, e eu penso que a urgência é toda a cidade de Manaus. Manaus hoje é uma cidade muito grande, é uma cidade muito extensa, e a desorganização está em toda ela. Eu fui caminhar na feira, por exemplo, na feira da Compensa, há alguns dias. E lá tem uma pequena rua que liga uma rua maior à outra. E lá, historicamente, virou um mercado do peixe. E as pessoas me perguntaram: candidata, se a senhora for prefeita ou prefeita, se a senhora ganhar a eleição, a senhora, pelo amor de Deus, não nos tire daqui. Eu falei: ninguém vai sair daqui agora, isso aqui vai ficar um lugar lindo, que vocês vão ter prazer de sair de casa e vir para cá trabalhar. E as pessoas vão ter prazer de vir aqui fazer as suas compras, não é? Então, é isso, é uma cidade organizada, uma cidade que seja vista. Nós temos um patrimônio histórico maravilhoso, maravilhoso. Os camelôs da cidade, as mulheres, boa parte dos camelôs, não vamos nos esquecer, são mulheres. São eles próprios que querem lugar melhor para trabalhar, lugar mais seguro. Aí vocês me perguntam, qual é a solução para os camelôs? E eu responderia para vocês: a solução nós vamos construir juntos. Não vamos demorar, vai ser rápido, mas vai ser construída junto, porque não há uma solução. O que existe é uma série de medidas que têm que ser tomadas. Talvez deveremos ter 2 ou 3 unidades maiores de shoppings populares, talvez 2 no centro, 1 na Zona Leste, e outros galerias. Galerias onde já existe, eu não estou inventando a roda. Muitas cidades do Brasil são assim. Os camelôs melhoram de vida, as famílias melhoram de vida. E mais do que isso, nós faremos um programa de incentivo, e vamos ver a forma ainda de garantir efetivamente o incentivo, para que todas as pessoas que trabalham por conta própria, e aí não são só os camelôs, são também eles, mas é a manicure, aquela vendedora daqueles produtos cosméticos de porta em porta, é aquele que vende a rede, é aquele que está consertando uma motocicleta, né? Nós vamos nos integrar ao esforço do governo federal e de entidades e de sindicatos para formalizar todas essas pessoas. Porque não tem nada mais injusto do que alguém que trabalha por conta própria, uma mulher que trabalha por conta própria, engravida, tem o seu filho, para de trabalhar, ela para de receber. E se ela estiver na formalidade, ela terá direito a tirar licença maternidade. E parando de trabalhar, ela vai receber todo mês o seu salário. Não tem nada mais injusto do que um homem que está lá no centro da cidade, um camelô, trabalhando embaixo do sol, embaixo de chuva, se acidenta, adoece, para de trabalhar, para de receber. Se ele estiver formalizado, ele vai receber o seu auxílio-doença, porque ele vai poder se licenciar e vai poder ter a tranquilidade de continuar mantendo a sua família de forma digna. Isso sem falar da perspectiva que todos nós sonhamos de ter, num futuro, o direito a uma aposentadoria também. Manaus viveu vários meses uma situação muito triste com a cheia recorde do Rio Negro. A gente sabe que isso pode acontecer de novo. Milhares de pessoas desabrigadas. O seu plano de governo tem já algo para que essa situação não se repita? Uma pesquisadora do INPA chegou a dizer numa matéria que nós fizemos que o Rio Negro estava devolvendo o esgoto que recebeu. Qual seria a sua proposta, candidata, para evitar que outra situação dessa possa se repetir em Manaus? Essa é uma preocupação que tem que estar presente. E de agora, nós não podemos esperar uma próxima cheia, não. A cidade de Manaus ainda está com o centro, parte dele, interditado para vias públicas, porque, de fato, é o esgoto que subiu. Então, está sendo feito um estudo com a prefeitura, órgãos do governo federal, para ver mesmo até que ponto o centro da cidade de Manaus foi abalado com isso, né? E nós, a partir desses estudos, que se não estiverem concluídos, nós vamos concluir, tomar todas as medidas necessárias para evitar que a cidade de Manaus sofra transtornos como vem sofrendo agora. Graças a Deus que nós temos uma questão que opera a nosso favor.
As águas do Rio Negro, elas são águas que têm um teor de acidez muito forte, e só por isso não há a propagação de tantas doenças que poderiam ocorrer. Os candidatos estão falando, como o amazoniano também falou, assim que foi eleito, reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos comissionados da prefeitura, que hoje são 2.000, né? A senhora está propondo aqui criar subprefeituras, no seu plano de governo. Criar subprefeituras não aumentaria, não elevaria esse número de cargos comissionados, que já é excessivo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós vamos ter que fazer, eu acabei de falar de modernidade, eu coloco novamente essa palavra na ordem do dia, a modernidade. Então, nós temos que saber redimensionar a administração municipal e a sua organização administrativa. Eu posso utilizar um exemplo somente. Nós temos um órgão que cuida de trânsito hoje e um órgão que cuida do transporte coletivo. Mas, no passado, era um único órgão que cuidava dessas duas questões. Era um único órgão, né? Então, a gente pode fazer um redimensionamento no sentido de garantir que não haja inchaço. Agora, as administrações regionais, para uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, é uma necessidade. É uma necessidade. Porque não só para resolver os problemas de forma mais ágil, mas para as pessoas sentirem mais também a presença dos seus administradores, porque nenhum político está mais perto do povo do que uma prefeita de uma cidade ou um prefeito. A senhora já pensou em quantas subprefeituras teria a cidade? Olha, nós podemos trabalhar por zona, né? Nós temos a Zona Norte, a Zona Sul, nós temos o Centro, o Oeste, né? Que podemos juntar ou separar. Eu acredito que nós poderíamos, a princípio, é algo que nós deveremos estudar ainda, inclusive, não só quantas subprefeituras, que podem ser 4 ou 5, no máximo 6, mas também como serão os administradores, se serão pessoas técnicas, porque eu já ouvi alguma proposta de que um administrador, estamos olhando todas, estudando todas as formas, ver como as cidades brasileiras, as grandes cidades se organizam, se o administrador ele teria algum impedimento depois que saísse da administração regional da cidade, não é? Tudo isso, como, por exemplo, hoje um diretor de agência reguladora, ele não pode sair e arrumar um emprego na iniciativa privada, ele tem que se submeter a uma quarentena. Então, tudo isso nós estudaremos, mas muito rapidamente. Quando chegarmos a tomarmos posse, quero dizer que o que a cidade exige são decisões ágeis e rápidas, entretanto, decisões muito seguras. A cidade hoje não tem nenhum centro de tratamento para dependentes químicos, né? Tanto o governo quanto a prefeitura pagam para clínicas terceirizadas. Nós temos um problema crônico, principalmente de jovens, né? A senhora tem alguma proposta nesse sentido? Previsão de criação de algum centro de tratamento e se aliar à sua base de vereadores para mudar a legislação, para poder ter até a internação compulsória, que Manaus hoje não se pode fazer nada nesse sentido? Essa é uma questão federal também, né? Esse debate é uma questão federal ainda não resolvido, da internação compulsória ou não. Entretanto, obviamente que a prefeita de Manaus vai se envolver nessa questão. Nós não, em primeiro lugar, garantir e ampliar as parcerias do poder público, principalmente com pessoas, com as igrejas, sejam elas católicas ou sejam elas outras igrejas, né, protestante, evangélicas, porque já está cientificamente comprovado que a eficiência dessas igrejas é muito importante, porque a pessoa não trata apenas o corpo, ela trata a mente também, não é? Tanto que são as comunidades terapêuticas. Eu participei muito forte desse debate, tanto quando era deputada, como agora como sou senadora. E o próprio governo federal entendeu que um dos melhores caminhos é fortalecer a parceria do poder público com as comunidades terapêuticas. Isso já está reconhecido, já está reconhecido. E, obviamente, que nós temos que trabalhar não apenas para recuperar pessoas, precisamos muito
trabalhar para recuperar pessoas, mas nós precisamos também ter uma política de prevenção para que os jovens, as meninas, os meninos não continuem susceptíveis à droga, susceptíveis à marginalidade, susceptíveis à prostituição. E aí a prefeitura tem uma grande responsabilidade, que é garantir escolas de tempo integral, porque, afinal de contas, a educação básica é de responsabilidade da prefeitura, da creche até o final do seu ensino básico. A partir daí já é o Estado que cuida, não é? Então, nós trabalharemos muito a recuperação, fortalecendo muito as parcerias e trabalharemos fortemente a prevenção, garantindo aos jovens a escola de tempo integral, o acesso à cultura, o acesso aos esportes, que é tudo aquilo que o jovem queria ter e não tem. Nós não temos equipamentos para a juventude. Não temos no centro da cidade, não temos na periferia, não temos. Nós precisamos disso. E de atividades orientadas por profissionais, né, que possam ajudar a mostrar para o jovem que vale a pena ser do bem, que vale a pena não só para a sua família, mas para ele próprio, para ela própria e para o seu futuro. Ontem foi divulgado o chamado Mapa da Violência 2012 e mostrou que as crianças e os jovens de Manaus estão em situação de risco em todos os setores. Violência doméstica, violência física, violência sexual, homicídio, que aumentou muito nos jovens nessa idade. A senhora diz em dar estrutura para isso, mas o que seria feito? Hoje nós temos os centros sociais, mas como equipar isso? Quanto demoraria, quanto custaria para fazer? Porque, para a gente ver a situação do jovem, dos adolescentes, é imediata. E eu sou mãe, a senhora é mãe, a gente sabe quanto nossos filhos estão expostos, né? Como seria feito isso? Nós sabemos o quanto nossos filhos estão expostos, mas nós sabemos também que nossos filhos, porque eu, tanto quanto você, Márcia, nós tivemos a oportunidade de dar aos nossos filhos o que a maioria das mães das famílias não tem oportunidade de dar aos seus filhos. Nossos filhos estudaram em boas escolas, nossos filhos tinham lares seguros. É isso que nós temos que fazer para os filhos de todas as mães da nossa cidade, para aquelas que não têm essa condição. Então, o programa de creche, por exemplo, que a gente sabe que é do nascimento, é na primeira infância que a criança se forma. E se ela vive numa família violenta, a tendência é ela se transformar numa pessoa violenta. Mas se aquela criança que nasce numa família pobre, que a mãe trabalha, que o pai trabalha, mas o Estado garante a creche, garante a assistência social, a assistência psicológica, nós estaremos dando para a criança da família mais humilde a mesma oportunidade que a criança da família de classe mais abastada teve. E é possível. Eu, quando falava em parceria, quero voltar a falar das creches. O programa do governo federal é para ajudar as cidades brasileiras não só a construir as creches, mas a manter as creches. Porque na administração pública o difícil não é construir a escola, não é construir o hospital, não é construir a creche. O difícil é manter essas unidades. E o programa, por exemplo, relativo à creche, da presidenta Dilma, é para ajudar os municípios, fazer a parceria com os municípios para construir, mas também para manter. Então, quando a gente fala em escola em tempo integral, a gente está falando na possibilidade, fala em parceria ao mesmo tempo, de pegar jovens universitários e pagar uma bolsa para ele, mas para ele ensinar o inglês, para ele ensinar o espanhol, para aqueles que não têm dinheiro para pagar. Então, são coisas simples, que sozinha uma administradora, uma prefeita não faz. Mas em parceria com a sociedade, com a iniciativa privada, dá para fazer muita coisa, sim, mesmo com poucos recursos. Tem um outro ponto aqui na sua proposta de governo, que é a definição de uma tarifa para o transporte coletivo que seja justa e transparente. A senhora acha que é injusta a tarifa hoje no transporte coletivo? Não é transparente, de certeza. Não é transparente. Voltamos à modernidade. O serviço de transporte urbano, em todas as cidades brasileiras, e não é diferente em Manaus, é um serviço concedido à iniciativa privada. Agora, quando o Estado, no caso o município, concede um serviço à iniciativa privada, qual é a obrigação do Estado? Fiscalizar
fiscalizar a execução desse serviço público, a qualidade, o preço, o custo, absolutamente tudo. Manaus hoje perdeu a capacidade de fiscalizar, porque não é Manaus que domina os dados. Então, através da transparência e da fiscalização, é que nós vamos, sim, fazer com que o preço da passagem seja um preço justo, um preço que consiga remunerar o sistema, mas que não seja pesado para as pessoas, E que a gente possa, através disso, criar programas que garantam, em determinados momentos, por exemplo, Manaus já teve uma passagem mais barata no final de semana, a gente pode voltar a ter, garantir. Eu sou daquela que estive na praça pública lutando pelo direito da meia passagem, não é? Então, eu sei o quanto isso é importante para a família, porque a evasão escolar ela ainda tem um índice muito elevado na cidade de Manaus, não é? Então, nós vamos dar transparência ao sistema para que a gente possa conseguir e as pessoas enxergarem que está sendo cobrado delas, de quem ganha muito pouco, uma passagem justa. A senhora criou uma polêmica com o ex-prefeito Serafim Corrêa, candidato também na eleição, sobre o projeto Mãe Manauara. Ele está lançando esse projeto, a senhora também no seu plano de governo. E aí a discussão é quem criou primeiro o programa. Não estou criando polêmica em absoluto. Em 2004, é só rever todos os meus programas de televisão, eu já defendia o Mãe Manauara desde 2004. Não estou criando polêmica com ninguém. Aliás, eu gostaria que todos os candidatos falassem e defendessem esse programa maravilhoso denominado Mãe Manauara. Eleita prefeita de Manaus, a senhora teria que não se licenciar, mas renunciar ao cargo de senadora, né? Não haveria perda para a senhora, por exemplo, o cargo de senadora é de 8 anos, a senhora está assumindo um cargo de 4, então perderia pelo menos 2 anos no Senado. Não, mas é um desafio muito forte, poder trabalhar por uma cidade, poder trabalhar por um povo. Eu acho que isso não se mede em tempo. Isso se mede em alegria das pessoas, no sorriso das pessoas. Então, eu estou me disponibilizando como candidata a prefeita de Manaus a ajudar a resolver todos os nossos problemas e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso não se mede em tempo. Isso, quem é mãe sabe o como isso é importante e como isso pesa, não só na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Sobre a questão dos resíduos sólidos e tratamento de lixo, a prefeitura está praticamente privatizando o serviço, chama de concessão, né? Está concedendo a coleta e o tratamento a destinação final do lixo em Manaus. A senhora vai manter esse processo? Não, primeiro, nós não podemos falar em resíduos sólidos, em tratamento de lixo, sem lembrar que nós temos uma legislação que eu ajudei a fazer, né? Uma legislação muito avançada, porque a gente aprende muito cedo na escola que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E o lixo, ele tem causado problemas. Nós queremos fazer com que o lixo não só não cause problemas, mas que o lixo possa ser a solução para muita coisa, inclusive para a geração de renda. Então, a legislação brasileira, ela impõe, essa nova legislação dos resíduos sólidos, ela impõe uma série de obrigações ao poder público e à iniciativa privada. E nós não vamos fazer de conta que a legislação existe, nós vamos fazer com que a legislação seja aplicada. E a gente tem certeza que não só com isso estaremos melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas também ajudando com que Manaus, que está localizada no centro da maior floresta tropical do planeta, possa ser exemplo também para o mundo de que é uma cidade ambientalmente correta, que dá boa qualidade de vida para as pessoas, que garante saúde, enfim. Então, nós temos, deveremos fazer muita coisa, temos muitos planos para essa questão dos resíduos sólidos, que vai desde a educação ambiental até a separação de lixo, e lá, mais uma vez, a gente fala na parceria. Não pode a gente continuar nas nossas casas colocando, por exemplo, jogando papel com lixo orgânico. Não dá, o papel é reaproveitável, o lixo orgânico também, mas para coisas diferentes. Nós precisamos separar. E mais uma coisa que não custa muito dinheiro e que a gente pode envolver a juventude, inclusive, essa juventude que nós acabamos de ver, que muitas vezes vai para o caminho da droga porque não tem perspectiva de vida. Candidato, então, eu lhe dou 1 minuto para fazer as considerações finais.
Bom, eu primeiro quero agradecer aqui a todos vocês por essa oportunidade e concluir dizendo da minha alegria. Eu estou entrando nesse processo eleitoral muito feliz, muito realizada pela oportunidade que a gente tem de debater com a nossa população, com a nossa gente, com os técnicos, mas principalmente com as pessoas mais humildes, as soluções para a cidade de Manaus. Espero e me dedicarei em fazer uma campanha limpa, uma campanha humilde de discussão da cidade. O que eu quero é isso, não quero nada além disso. E, se Deus quiser, se der tudo certo, nós ainda trabalharemos muito e em breve veremos uma cidade muito melhor do que a gente tem hoje. Uma cidade onde as pessoas falarão da sua satisfação com a cidade, mas principalmente da sua satisfação em viver na cidade. É isso que nós queremos. Obrigada.